Se você precisa aprender frações, você está no vídeo certo. Aqui nesse vídeo, eu vou te ensinar tudo sobre frações passo a passo e do zero. Ao longo do vídeo vamos resolvendo várias questões que caem muito em provas escolares, concursos públicos, vestibulares. Você também vai aprender as 4 operações com as frações, então assista essa aula até o final, se inscreva, deixe o seu like e vamos lá para a aula. Vamos começar aqui desde o princípio sobre frações, pessoal. Fração, primeiramente, seria o quê? Seria uma parte de um todo. Ok? Imagina que você tenha, por exemplo, um bolo e você divide ele em 8 fatias e você pega uma fatia. Essa fatia representa uma parte de um todo, que seria o bolo. Concorda comigo? Olha aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui várias figuras, tá vendo? E eu quero o seguinte, olha só. Aqui, se você reparar, tem a parte verde e tem a parte branca, ok? O todo seria o quê? Seria 4 pedaços aqui nesse caso, concorda? 1, 2, 3, 4 pedaços. O todo a gente coloca sempre embaixo da fração. Então, ó, colocou o traço da fração, o todo vai sempre embaixo. Então, ó, 4, ok? Em cima vai o que a gente quer. No caso, por exemplo, se eu te perguntar aqui, ó, a parte verde, tá? Coloquei ali o V de verde. A parte verde, ela corresponde a quanto dessa fração? Ó, a parte verde é 1, 2, 3. Então, é 3 de 4, tá vendo? Então, ó, 3 partes de 4 partes. Ok? Então, ó, 3 quartos corresponde aqui à parte verde. E a parte branca? Olha só, corresponde uma parte. E o total é o quê? 1, 2, 3, 4 partes. Então, o verde é o quê? 3 quartos e o branco é 1 quarto. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Olha outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 partes no total. Então, ó, quem vai embaixo é o total, 3. A parte verde seria o quê? Seria uma parte só dessas 3. Então, ó, ela corresponde a 1/3, ok? E a parte branca, ó, o total são 3. E a parte branca corresponde a 2 partes. Então, ó, 2/3, ok? Se você reparar bem, olha só. Se eu somar os números que estão em cima, ó, 1 e 2, por exemplo, aqui, ó, 1 e 2 dá 3, né? Que é justamente o número de baixo. Aqui é a mesma coisa, ó. 3 e 1. Se você somar, dá 4, que é o número de baixo. Ok? Isso aí ocorre quando a gente tem frações, beleza? Meio que elas se completam para dar a parte de baixo. Outro exemplo aqui, ó. O todo tem 4 partes, ok? 4 partes. A parte verde corresponde ao quê? A uma parte dessas 4. Ó. Então, ó, 1 quarto. E a parte branca? 3 partes das 4. Então, 3 quartos, ok? Agora faz o seguinte, já que você entendeu, ó. Aqui é a mesma coisa, só muda a figura. Comenta aí pra mim, ó, a parte amarela aqui nesse caso e a parte branca, ó. Aqui, a parte amarela corresponde a qual fração? Comentou? Ó, 1, 2, 3, a parte amarela é 3, de um total de 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, 3/6 é a parte amarela, ok, pessoal? O que você poderia fazer também se você quisesse? Ó, vou colocar aqui em cima, ó, 3/6, ok? Se você reparar bem, eu tenho aqui uma fração na qual eu posso dividir, ó, o número de cima por 3. Não posso? Ó, 3 dividido por 3 daria 1. E o número de baixo eu também posso dividir por 3. Ó. Se eu dividir 6 por 3, eu vou obter 2, certo? Ó, essa fração aqui e essa ali, ó, 3/6, se você fizer essa divisão, você vai ver que dá o mesmo resultado, ok? São frações equivalentes, então você poderia também fazer isso, ó, dividir em cima por 3, embaixo por 3. Aqui nesse caso, para você obter 1/2. Eu posso falar também, ó, que isso aqui seria o quê? 1/2, beleza? E a parte branca, a mesma coisa, ó. 3 partes de 6 partes, ok? Poderia também dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. E aí seria o quê? 1/2. E se você reparar bem aqui, ó, se você enxergar tudo isso aqui como tudo isso amarelo e tudo isso branco, é realmente a metade, ó. A parte amarela é metade do total e a parte branca também é metade do total. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, ó, num total de 6 partes, a parte amarela equivale ao quê, ó? 1, 2, 3, 4, ok? O que eu poderia fazer aqui, ó? Dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Se eu divido por 2 em cima, pessoal, ó, ia ficar 4 dividido por 2 daria 2. Se eu divido por 2 embaixo, ficaria 6 dividido por 2, que daria 3. Beleza? Então essa fração ali, ela é equivalente à fração 2/3, ok? Você pode deixar desse jeito ou escrever dessa forma aqui, vai dar no mesmo. Agora a parte branca, ó, seria 2 partes de 6 partes, ok? Poderia dividir por 2 em cima e embaixo. Dividindo 2 por 2, daria 1.
E dividindo 6 por 2, daria 3, beleza? É importante só você sempre dividir pelo mesmo número, em cima e embaixo, tá bom? Não pode esquecer de dividir um dos dois. E também não posso, por exemplo, dividir por um número em cima e embaixo por outro número, tá? Tenho que seguir essa regra. Divide pelo mesmo número, tanto o número de cima da fração quanto de baixo da fração. Próximo exemplo, parte amarela, 2 partes de quanto no total ali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 2 sobre 8, tá? Mesma coisa, poderia dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Em cima ficaria 1, embaixo ficaria 4. Aí daria 1/4, ok, pessoal? E a parte branca? Seria total de 8 partes. E a parte branca equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficaria 6 sobre 8. Mesma coisa, se quiser simplificar pode, tá? Próximos exemplos aqui, mudou a figura, mas a ideia continua a mesma, Eu tenho 3, vou colocar assim, aqui o amarelo e aqui o branco. Eu tenho 3 amarelos num total de 6 partes, ok? Então 3 sobre 6. O branco, mesma coisa, 3 brancos num total de 6 partes. Então 3 sobre 6. E aqui, eu vou ter 1, 2, 3 amarelos num total de 4 partes. E o branco, 1 num total de 4. Beleza? Agora, próximo exemplo. Tenho 2 partes amarelas num total de 3 partes. Tá vendo? E o branco? 1 parte num total de 3. Fechamos aí todos os exemplos de forma bem tranquila, né, pessoal? Agora que você já entendeu isso aqui, você consegue até resolver algumas questões, tá bom? Vou resolver contigo agora passo a passo. A primeira questão aqui diz o seguinte, pessoal. Vou até dar um zoom aqui que vai ficar melhor. Olha só. As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que, se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A de um trecho e a última árvore B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras, ou seja, eu tenho aqui uma sequência de árvores, tá vendo? E essas distâncias entre elas são iguais, tá? São iguais. De acordo com a imagem acima, que fração que representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Vamos lá, pessoal. Bem tranquilo essa questão. Ele quer saber o seguinte. Esse pedaço aqui, ele corresponde a que fração? Essa distância aqui, corresponde a que fração, pessoal? Eu sei que no total, olha só. No total aqui, eu tenho daqui até aqui uma parte, 2, 3, 4, 5 partes. Ok? Então, 5 partes é o total. Daqui até aqui seria uma parte. Concorda? Então, uma parte de 5 partes. Olha que simples. Então, qual que seria a resposta aqui? O que ele quer, né? De acordo com a imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Vai ser de 1/5. Beleza, pessoal? Resposta aí, letra C. Próxima questão aqui, Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? Agora eu vou te passar uma dica que eu quero que você anote isso aí em um lugar que você vai sempre visualizar para você não esquecer. Olha aqui, Ele quer saber o seguinte, quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? 5/6, olha aqui, escreve, 5/6 da barra de chocolate, né, da barra. Ok, vamos lá. Anota isso aqui, pessoal, que é muito importante, Se você encontrar na matemática D, do, da, dois das, isso aqui significa multiplicação. D, do, da, dois das. Multiplicação. Então, dá, tá vendo? Multiplicação. 5/6 de, esse D significa multiplicação, ok? 1/5 do bolo, esse do significa multiplicação. Então, aqui no caso, 5/6 da barra. Esse D, você vai trocar ele por uma multiplicação. Então, seria 5/6 vezes a barra. Só que a barra tem quantos quadradinhos, né? Estamos lidando aqui com os quadradinhos de chocolate aqui, da barra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 3 vai dar 18, né? Então, aqui na verdade nós temos o quê? 18 quadradinhos. Então, coloca aqui, 18. Então, 5/6 da barra. 5/6 vezes o número de quadradinhos ali, no caso 18, ok? Aí, eu posso fazer direto, 5 vezes 18, depois eu divido por 6. Você poderia fazer isso. Eu, no caso aqui, vou simplificar direto, né? Eu sei que eu posso dividir aqui, 18 por 6, vai dar 3. Então, teria 5 vezes 3.
que vai dar 15. Olha que fácil, pessoal. Então, ó, o que é a questão aqui, ó? Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? Deve-se comer, ó, 15 quadradinhos, beleza? De chocolate. Gabarito aí, letra A. Vamos aí resolver mais duas questões. Essa outra questão aqui é interessante, ela confunde muita gente, ó. Em uma disputa entre carros de corrida, um competidor estava a 2/7 de terminar. Presta atenção nisso aqui, ó. 2/7 de terminar a prova. Quando sofreu um acidente, precisou abandoná-la. Sabendo que a competição foi realizada com 56 voltas no autódromo, em que volta o competidor foi retirado da pista. Olha só, pessoal, o que muita gente acabaria confundindo? Calcularia 2/7 de 56 e marcaria a alternativa, porque provavelmente tem aqui essa resposta, tá? Muitos concursos fazem isso porque sabe que a pessoa vai confundir e aí vai acabar errando. Só que olha o detalhe, ó. Falou o seguinte, ele estava lá correndo no autódromo, dando as voltas, certo? Chegou num ponto que faltava apenas, ó, 2/7 para ele terminar. 2/7 do número de voltas, concorda? Então, pensa comigo só, se faltava 2/7 para ele terminar, quantas voltas ele já tinha dado? Pensa aí. Olha só, faltava 2/7. De 2 para chegar no 7, falta 5, então ele já tinha dado 5/7 voltas. Então ele já tinha feito o quê? 5/7 do número de voltas total que ele tinha que dar naquela prova. Concorda? Então olha só, era 5/7 de 56 voltas. Ok? Isso aqui foi o que ele percorreu. E faltava o quê? 2/7. Se você reparar bem, ó, 5 com 2 vai dar 7, que é o número que está embaixo da fração, que é o que eu tinha falado lá no começo. Só calcular aqui agora, né? D, como você sabe, é a multiplicação. Então, ó, eu tenho o quê? 5/7 vezes 56, beleza? E já posso simplificar aqui, ó. 56 com 7 vai dar 8, então tenho 5 vezes 8, beleza? 5 vezes 8, 40. Então, 40 é o que? Voltas, tá? Então ele já tinha dado 40 voltas, pessoal, quando ocorreu ali o acidente, que é justamente o que a questão quer, né? Sabendo que a competição foi realizada com 56 voltas no autódromo, em que volta o competidor foi retirado da pista na volta de número 40, ok? Que foi a distância que ele percorreu, né? De 40 voltas. Gabarito, letra B, beleza? Próxima questão aí. Em uma escola, 3/5 dos alunos são meninos. Se nessa escola há 20 meninas, qual o número de alunos total dessa escola? Questão bacana, ó. Pensa comigo o seguinte, falou que 3/5 dos alunos são meninos, ok? Então, pensa só, se 3/5 são meninos, significa que 2/5 são meninas, concorda? Ó, 3 com 2 vai dar o 5, é a outra fração que falta. Então, eu sei que 2/5 são meninas, tá? E 2/5, pessoal, do total de alunos, vou escrever assim, ó, 2/5 D. Eu vou chamar de X o total de alunos. Pode ser? Chamei de X, ó. Vou até anotar aqui, ó. Esse X é o quê? É o número de alunos. Então, 2/5 do total de alunos, que é X, vai ser o quê? 20, né? É o que a questão falou, que é o número de meninos é 20. Ok? D é a multiplicação. Então, 2/5 vezes o quê? Vezes o X. Isso é igual a 20. Vou passar esse 5 para lá multiplicando e vou passar esse 2 para cá dividindo. X é 20 vezes 5 dividido pelo 2. Quanto é que vai dar isso? 20 vezes 5. Ó, 20 vezes 5 dá 100, dividido por 2, 50. Então eu sei que X é igual a 50, ou seja, o número de alunos dessa escola é 50. Mas o que a questão quer? É o número de alunos total dessa escola. Vai ser justamente aqui, ó. Então, o 50. Já encontramos aí a resposta. O número de alunos dessa escola é 50. Simplesmente isso. Agora que já resolvemos 4 questões, vamos continuar aí com a aula, pessoal. E já eu vou te ensinar como que faz operações entre frações. Agora vamos rapidamente entender isso aqui, ó. Numerador e denominador. A fração tem o número de cima e o número de baixo, certo? O número de cima, ele é chamado de numerador. Então, ó, numerador é o número de cima. E o número de baixo é chamado de denominador, pessoal. Então, ó, numerador e denominador.
Simplesmente isso. Então olha aqui, por exemplo, ó. O 9 é o numerador e o 2 é o denominador. E aqui, o 2 é o numerador e o 5 é o denominador. E aqui, ó, esse 4 de baixo, denominador, e o 4 de cima é o numerador. Beleza? Basicamente isso. Só lembrando você também, ó, que a fração pode ser escrita dessa maneira, ó. 9/81, por exemplo. Tá? Um número barra outro número. Se eu escrevesse essa fração, por exemplo, dessa forma, ficaria assim, ó. 2/5. Ok? Então ela pode ser escrita dessa maneira. E aí, nesse caso, ó, o primeiro número seria o numerador e o segundo seria o denominador. Mesma coisa, ó. O primeiro número é o numerador e o segundo o denominador. Ok, agora vamos entender fração própria e imprópria. O que são? Olha aqui, ó. Quando o número de cima, né, o numerador, pessoal, ele for menor do que o número de baixo, vamos falar que a fração é própria, beleza? Então, ó, fração própria. Isso aqui, ó, fração própria, beleza? E esse aqui, fração própria, né, o 9 é menor do que o 81, ok? Agora, o contrário, ó. Quando o número de cima ele for maior ou igual ao número de baixo, aí vamos dizer que é uma fração imprópria, beleza? Então, ó, temos aqui uma fração imprópria e imprópria, ó. Fração própria, fração imprópria e fração imprópria, beleza? Basicamente isso. Agora vamos aqui para a parte que eu sei que a maioria de vocês estão esperando, né? Que são as operações com frações. Olha aqui, ó, multiplicação, divisão, adição e subtração. Ó, vamos lá, pessoal. Tem a maneira tradicional de você resolver, que seria tirar o MMC, ok? E tem o método que eu gosto de ensinar, que é um método mais prático. Você vai fazer basicamente o seguinte, olha só. Nesses casos aqui, ó, né? No caso da adição e da subtração, precisaria fazer o MMC, né? Mas eu já vou te passar um macete bem bacana. Agora aqui, ó, na multiplicação e na divisão, você vai fazer dessa maneira. Olha só. Vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Quem está embaixo continua embaixo, quem está em cima continua em cima. Como assim, ó? 5 vezes 4, 20. Está em cima, fica em cima. 7 vezes 3, 21. Está embaixo, continua embaixo. Acabou, pessoal. Basicamente isso aqui. É isso que você vai fazer. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, vou colocar duas frações aqui, ó, 3 meios vezes, sei lá, 5 quartos. Pode ser? Então, ó, como é que vai ficar essa multiplicação aqui, ó? De cima pelo de cima, ó. 3 vezes 5, 15. Colocou em cima. 2 vezes 4 vai dar 8. Colocou embaixo. Acabou. Basicamente isso aqui que você vai fazer. Agora o próximo seria a divisão, pessoal. A divisão você pode fazer de duas maneiras, ó. Você pode fazer dessa forma aqui, ó. Desceu, subiu, multiplicou. Subiu, desceu, multiplicou. E aí, ó, olha aqui primeiro, ó. Desceu, multiplicou. Ó, desceu, subiu, multiplicou. 2 vezes 3, 6. Colocou em cima. 5 vezes 7 dá 35. Colocou embaixo. Você pode fazer dessa maneira aqui, ou você pode fazer assim, ó. Repete a primeira fração, no caso é 2/5, e multiplica pelo inverso da segunda. É só trocar, ó. Quem está embaixo você coloca em cima e quem está em cima coloca embaixo. 3 sobre 7, ó. Inverti, tá vendo? O 7 estava em cima, ele veio para baixo. O 3 estava embaixo, ele veio para cima. E agora você multiplica da forma que fizemos na primeira, ó. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Vai obter o mesmo resultado, tá vendo? São formas diferentes de fazer, mas você vai chegar no mesmo resultado, então você escolhe a que for mais fácil para você. Agora, pessoal, adição e subtração. É basicamente a mesma coisa, só muda o sinal, tá? Primeira coisa que você vai reparar, olha só. Quando aqui na parte de baixo da fração, ó, no denominador, o número for o mesmo, você vai fazer simplesmente isso, ó, mantém esse número, e aí em cima você vai operar, ó, 2 mais 4 dá 6. Colocou em cima, acabou, beleza? E na subtração, mesma coisa, ó. Quando o denominador for igual, mantém esse denominador e opera, ó, 7 menos 4 dá 3. Colocou em cima, acabou, ok? Agora, quando for diferente aqui, ó, aí você teria que tirar o MMC, certo? E seria um outro processo. Eu vou te ensinar de uma forma que eu acho mais fácil, que é o seguinte, ó. Multiplica esse número por esse
esse por esse, ok? Vai ficar como? Ó, 1 vezes 5 dá 5. Coloca aqui. O sinal é de mais. 7 vezes 2, 14. Coloca aqui. Dividido por... Quem vai embaixo da fração? O produto desses dois números, ó, dos denominadores. 7 vezes 5, 35. Agora é só resolver. Ó, eu tenho aqui o quê? 5 mais 14, 19. Dividido por 35. Acabou, pessoal. Basicamente isso aqui. No caso da subtração, mesma coisa. Ó. Esse vezes esse vezes esse. 5 vezes 3, 15. O sinal é de menos. 7 vezes 2, 14. Sobre, embaixo, o produto dos denominadores. Ó. 7 vezes 3, 21. 15 menos 14 dá 1. Dividido por 21. Acabou. Está resolvido, pessoal. Então você vai fazer basicamente isso aqui para resolver uma adição ou subtração entre frações. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos resolver mais duas questões, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Ó. A primeira diz o seguinte, ó. Uma peça de tecido após a lavagem perdeu 1 sobre 10 de seu comprimento e ficou medindo 36 metros. Ok. Nessas condições, o comprimento em metros da peça antes da lavagem era igual a... Aí olha que interessante, ó. Essa peça de tecido ela tinha um tamanho. Depois que lavou, ela perdeu 1 sobre 10 e ficou medindo 36 metros. Então, olha só, que interessante. Se ela perdeu 1 sobre 10, é porque agora ela está medindo 9 sobre 10, certo? Olha só, a fração correspondente ao tamanho dela agora seria 9 sobre 10. Por que 9 sobre 10? Ó, 1 sobre 10 foi o que ela perdeu. Sobrou o quê? 9 sobre 10. Concorda? 9 mais 1 tem que dar o 10. Ok? Então, ó, 9 sobre 10 do quê? Do tamanho original dela. Qual que era o tamanho original dela? Ó? Vamos supor que seja essa aqui a peça de tecido. Vou chamar esse tamanho aqui, ó, de X. Pode ser? Vou chamar esse tamanho aqui de X. Então, ó, 9 sobre 10 de X vai ser igual ao tamanho que ela está, que é 36. Ok? Qualquer dúvida, vai deixando para mim nos comentários, tá, pessoal? Dê a multiplicação. Então, 9 sobre 10 vezes o X, que é igual a 36. Passo esse 10 para lá multiplicando e esse 9 vem dividindo. X é igual a 36 vezes 10 dividido por 9, beleza? X vai ser igual a 36 dividido por 9. Vai dar quanto, pessoal? Vai dar 4, né? Vezes 10. 4 vezes 10, 40, beleza? Então, X é o quê? 40, estamos lidando com metros. Então, calculamos ali com metros. Então, 40 metros é o valor do X, que era o quê? O tamanho original lá da peça de tecido. Certo, pessoal? Então, ó, 40 metros. Letra B. Show de bola? Próxima questão. Agora é a última questão para a gente poder finalizar aqui o vídeo, tá, pessoal? Questão que caiu, ó, na UFMG 2009. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Ok, ou seja, são 2 potes de sorvete idênticos, iguais. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores chocolate, creme e morango. Ou seja, no primeiro pote era um famoso napolitano, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de napolitano, que seria, ó, 3 partes, sendo que uma é chocolate, a outra baunilha e a outra morango. Então isso aqui era a parte de chocolate, ok? E o outro pote tinha quantidades iguais de chocolate e baunilha, ok? Ou seja, era meio a meio, meio chocolate e meio baunilha. Então é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete de sabor chocolate foi, tem as opções aí. Primeira caixa, ó, ela tinha 1/3 de chocolate. Já a segunda caixa, que por sinal é idêntica à primeira, apesar de que o desenho aqui não vai ficar igual, tá? Mas ignora. Então, ó, metade da segunda caixa era chocolate. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou falar que a quantidade de sorvete dessas caixas é aqui. Então, ó, em cima tem quilitros de sorvete, embaixo tem quilitros de sorvete. Ok? Então, ó, qual que era a quantidade de sorvete de chocolate aqui no primeiro caso? É 1/3, tá vendo? São 3 partes. Uma parte das 3 é chocolate, ou seja, é 1/3 de quê? 1/3 de quê? E no segundo aqui, ó,
de duas partes, uma é chocolate, ou seja, meio 1 sobre 2 de quê? O que a questão quer? Saber a fração de chocolate em relação a todo sorvete. Basicamente isso. Então, ó, ela quer a quantidade de sorvete de chocolate dividido pelo total de sorvete. Basicamente isso. O total de sorvete de chocolate era o quê? 1/3 de Q na primeira e meio de Q na segunda. Então, ó, 1/3 de Q vai ficar 1 vezes Q. Aqui, ó, primeiro vai ficar 1 vezes Q dividido por 3, né? Vai dar o próprio Q sobre 3. Concorda? Na segunda aqui, ó, deu 1 vezes Q, vai ficar só o Q, dividido por 2. Ok. Somando as duas frações, eu vou ter a quantidade de sorvete de chocolate, né? E aí eu recaio na soma de frações com denominador diferente. Vou utilizar aquele macete, ó. Esse vezes esse dá 2Q. Esse vezes esse dá 3Q, lembrando que o sinal é de mais. Isso tudo dividido por 3 vezes 2, que dá 6. Ok? E aí, ó, 2Q mais 3Q vai dar 5Q, dividido por 6. Beleza? Isso aqui é o quê? É a quantidade de sorvete de chocolate. E o total, pessoal, era Q da primeira caixa e o Q da segunda, certo? Ou seja, 2Q. Então, ó, vai ficar como? 5Q sobre 6 é a parte de chocolate, dividido por 2Q, que era o total de sorvete. O que eu tenho aqui? Ó, uma divisão de frações, né? Eu poderia reescrever esse 2Q como 2Q sobre 1, ó, virou uma fração. E aí, ó, eu teria 5Q sobre 6 dividido por 2Q sobre 1. E a divisão de frações, ó, desceu, subiu, multiplicou. 5Q vezes 1, 5Q. Colocou aqui em cima. Agora, 6 vezes 2Q vai dar 12Q. Colocou embaixo. Beleza? Como é que eu tenho Q em cima e Q embaixo eu corto, vai sobrar só 5 sobre 12. Beleza? Então, olha só. A fração correspondente à parte de chocolate em relação ao total de sorvete é 5 sobre 12. Gabarito, letra C. O que você achou dessa aula? Qualquer dúvida, deixa para mim nos comentários. Aqui do lado, ó, tá passando aí o vídeo da minha apostila de matemática básica em videoaulas, pessoal. Uma apostila muito bacana para te ensinar matemática básica do zero. Se você quiser acessar essa apostila, o link está na descrição e também nos comentários. E na sua tela agora passa um outro vídeo aqui do canal bem bacana. Clica e assiste aí que eu te espero lá. Um abraço.